Física, a aula de hoje é uma aula importante. Já vimos assuntos importantes em física, né? Agora é aquela arrochada, fortalecer os conceitos. Muita coisa na física é teoria. Se você domina a forma, domina a teoria, acabou. A primeira prova que eu passei foi para a AFA, Academia da Força Aérea. Não sabia nada de física. Durante o meu ensino médio, eu estudei 3 anos, sozinho. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Mas eu era ruim em física, não entendia nada. Eu achava que era bom, gostava de ciências. Pois é. Eu comecei só a ler física e decorar fórmula. Só isso. E matemática, português, inglês. Vamos que vamos. No terceiro ano do ensino médio, eu fiz a minha primeira questão de física. Saiu. Caraca, levei 2 anos. Às vezes algum problema, alguma trava ali. Mas eu não desanimei não. Hoje, eu sou mestre em física. Dou aula para professores. Na minha turma, eu tenho uma galera boa aí que saca física. Eu dou aula para professores de física, mestrado de física. Atingir Java, né? Não é que você tenha que saber horrores de física, não. Mas se você souber a teoria, souber a física, as suas fórmulas, e aplicou, virou uma conta boba de matemática. Mas esse entendimento não tem, é importante você se fortalecer nos conceitos. Por isso, tá, aqui é uma teoria boa para você dar uma lida, que você leia 2, 3 vezes, por mais que você já saiba. Primeira lei de Newton, segunda, o problema é teu. Tem que ser mecânico, decorou. Aí, pô, física assim. Já sabe a forma, massa, aceleração, tum. Atrito, tum. Atrito cinético, tum. Atrito dinâmico. É decoreba, mas tem que estar no sangue. Você não pode saber mais ou menos. Tudo que você sabe mais ou menos, você faz mais ou menos. E isso acaba agora. Vem comigo. A dinâmica, como já vimos, estuda os movimentos e as suas causas, fundamentando-se nas leis de Newton, compostas pela primeira lei, lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, segunda lei, lei de ação e reação, e a terceira lei, ela vai corroborar as 2 primeiras leis anteriores. Esses conceitos resolvem interações complexas em superfícies inclinadas, trajetórias curvas e sistemas pendulares. A primeira lei e a segunda vão receber o movimento propriamente dito, né? Então, força resultante, que é a segunda lei, estabelece que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. A força resultante tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração adquirida. Se a força resultante for nula, o corpo está em equilíbrio, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. O atrito é uma força de oposição ao movimento ou à tendência de movimento entre a superfície em contato. Temos o atrito estático, que ocorre antes do corpo começar a deslizar. O coeficiente de atrito estático é o coeficiente de atrito que vai ser no momento que o corpo está na iminência de se movimentar. N é a força normal. O atrito dinâmico ocorre quando já está em escorregamento, já está em andamento. O atrito dinâmico, o coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Plano inclinado é uma outra assunto que sempre cai em prova, né? E a força-peso deve ser decomposta em 2 eixos, em relação ao ângulo de inclinação θ. O peso normal ao plano PY vai ser PY igual a massa vezes gravidade vezes o cosseno de θ. O peso paralelo ao plano, PX é massa vezes gravidade vezes seno de θ. Se não houver atrito, a aceleração do corpo ao descer ao plano é calculada por AG seno θ. Se houver atrito, a força resultante será força resultante igual a P de x menos φ. Importantíssima essa dica, viu, herói? Movimento circular. Para o objeto realizar um movimento circular, a força resultante das forças deve atuar em direção ao centro da trajetória, força centrípeta. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Em curvas planas, o atrito entre os pneus e a pista atua como uma força centrípeta. Em curvas inclinadas, a componente da força normal auxilia a fazer a curva sem depender exclusivamente do atrito. Pêndulos. Outro ponto importante também, que gera dúvidas, né? E tem a ver com as leis de Newton, dinâmica, força-peso.
a força que atua nos fios, tração, né? Fios, cordas, correntes. Os pêndulos. O movimento do pêndulo simples é um exemplo clássico de dinâmica e conservação de energia. A força restauradora, o pêndulo ao ponto de equilíbrio é componente tangencial ao piso. Então a força vai ser menos mg seno θ. O ponto mais baixo da trajetória, a força resultante, aponta para o centro e é a atração menos o peso. E a velocidade é a máxima. Os pontos mais altos, né? A velocidade e a aceleração centrípeta são zero. Agora vamos ver se você entendeu mesmo a questão com o Capitão Bonfim. Preste atenção, viu? Ponto certo na tua prova. Vai gabaritar. E lembrando que a nossa aula está aqui embaixo do vídeo. Vamos lá, heróis. 3 blocos conectados M1, M2 e M3 através de cordas são puxados para a direita em uma mesa horizontal sem atrito por uma força de módulo T3 igual a 12 N, conforme a figura abaixo. Assim, determine um módulo da tração T2, considerando que M1 igual a 5 kg, M2 igual a 10 kg, M3 igual a 15 kg, sabendo que as cordas possuem massas desprezíveis, assinale a opção correta. Questão como essa tem que considerar corpo a corpo, viu? Forças que atuam no bloco de massa M1, forças que atuam no bloco de massa M2, forças que atuam no bloco de massa M3. E lembrando que é a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Aí você vai trabalhar as massas individualmente, M1, M2 e M3. E todos estão sobre a mesma aceleração, porque todos se arrastam juntos. Vamos lá? Essa questão aqui, pessoal, uma questão muito interessante. Todo o corpo anda junto, tá? Vamos considerar a primeira lei de Newton, lei da inércia. Está em movimento, está puxando. Então, beleza. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa aceleração. Quando ele puxa tudo, né? Acabou. Força resultante é igual a massa vezes a minha aceleração. Então vai ser o que? 12. A massa total, 30, porque tudo anda junto. A aceleração, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Ele fala para achar uma atração específica. Ele quer que eu ache T2, né? Então vamos lá. Forças que atuam na massa T2. Então lá, M2. Essa aqui, ó. Então vamos bloco M2, né? Esquece os outros. Vamos considerar aqui, ó, M2. M2, eu tenho a atração no fio 2 e a atração no fio 1, que vem do bloco 1. Pensa nele, tá? Forças que atuam nele. T2 e T1, tração, corda, fio, força, tração. E ele está indo para onde? Está indo para cá. Então quem está mandando? T2. Então T2 menos T1 é igual a M2 vezes a minha aceleração. Que é a aceleração? A que a gente encontrou. Que é a aceleração que acompanha todo o sistema. E assim vamos trabalhando, beleza? Então vamos lá. Sendo assim, eu já tenho aqui uma equação, ó. T3 menos T2. Ó, T3 menos T2, a mesma coisa. Ó lá. O 3 está sendo puxado pela tração 3 e pela tração 2. Mas quem está mandando? Como ele está indo para lá, tá 1, 2, 3. Segue a opção. M3 vezes a minha aceleração. Tá? Acabou, herói. Soma, ó. Quando eu somo, cortou, então fica assim, ó, T3 menos T2 é igual ao que? M2 mais M3 vezes a minha aceleração. A aceleração tem T3, é a força ali da mãozinha puxando, né? Então eu vou ter, olha lá, 12 menos T2 cortou, é T1, ó, menos T1, M2 mais M3, olha lá, M2 mais M3 vai dar, eu tenho 10 e 15, então vai dar 25, não é isso? 25, então, heróis, aqui vai dar 10, porque a aceleração é 0,4, entendeu? Ó? Show de bola. Então eu vou ter T1 igual a 2 newtons. T1 vai para lá, pronto. Agora, vou escolher a equação mais fácil, porque ele quer
T2. Então, ó, T2 menos T1 é igual a M2 vezes a minha aceleração. Então, eu tenho lá T2, não sei, T1 é menos 2 e 10, então vai dar 4. T2 igual a 6 newtons. Pronto. Sei tudo, herói, sei tudo. A física é muito disso. Além dela ser intuitiva, você tem que fortalecer os conceitos, estudar com todas as suas forças. Nem sempre é o que o capitão acha que quer ou o que você acha, né? É se fortalecer. Nossa aula está aqui embaixo, tá? Pratiquem exercício e fortaleçam. Mesmo que já tenham aulas sobre esse assunto, já falamos desse assunto, agora a forma é massificar, né? Abrir a física com elegância. Caveira, só achar que é ele, tem tudo.